Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro A Voz na Sua Cabeça, de Ethan Krois. Aprenda com esse resumo como reduzir o ruído mental e transformar nosso crítico interno em nosso maior aliado. Todos nós temos uma voz interior com a qual interagimos de forma positiva ou negativa. O que determina o tom dessa interação é como lidamos com nossos pensamentos e se permitimos que eles controlem nossas mentes e afetem como interagimos com o mundo ao nosso redor. Essa voz interior é como uma ferramenta mental que funciona de forma autocrítica. Existem maneiras de explorar o potencial desse diálogo interno. Este livro está repleto de referências a estudos publicados sobre o assunto. Portanto, é uma fonte valiosa de informações verdadeiras. As afirmações são baseadas em pesquisas científicas conduzidas por psicólogos e estudiosos da área, todas devidamente referenciadas pelo autor. É o tipo de informação que todos deveriam ter acesso desde a infância, pois nos ajuda a lidar com nossos sentimentos e a nos tornarmos pessoas melhores. O autor Ethan Krois é um psicólogo e neurocientista especializado em controle da mente consciente. Ele é professor na Universidade de Michigan, na Ross School of Business, e diretor do Laboratório de Emoção e Autocontrole. Sua pesquisa foi publicada em importantes veículos de mídia, como o New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal, USA Today e o New England Journal of Medicine and Science. Este é o seu primeiro livro e sua leitura é agradável e rica em conhecimento. Este livro reúne de forma didática maneiras comprovadas e eficazes de lidar com nossa voz interior através de descobertas ao longo de décadas de estudo. Então, vamos para o resumo? A voz interior. Embora possa parecer estranho, conversar mentalmente consigo mesmo é completamente normal. Ter uma voz na mente é uma característica fundamental da espécie humana, que se desenvolveu evolutivamente, e reflete a ligação entre nossa linguagem verbal e crescimento emocional. Existimos em um mundo de palavras, e elas definem quem somos e como nos comunicamos. A voz interior se desenvolve quando somos crianças, à medida que internalizamos as palavras que ouvimos, por meio de repetições mentais. Ao mesmo tempo, também evoluímos emocionalmente, aprendendo a lidar com nossos sentimentos. Por isso, o ambiente influencia tanto, já que as informações que ele fornece farão parte de nossa história e identidade. Com o tempo, os neurônios em nosso cérebro se ramificam e se interconectam de inúmeras maneiras, e essas conexões são as origens das memórias. Graças a elas, podemos viajar no tempo entre experiências passadas e imaginações futuras e prestar atenção ao nosso entorno enquanto temos conversas internas. Esta última é uma habilidade sobre a qual a voz interior exerce forte influência, pois ela nos alerta. Ela nos ajuda a monitorar nossas ações, enquanto buscamos objetivos e interagimos com o ambiente externo. Além disso, podemos introspectar, olhar para dentro e prestar atenção aos nossos sentimentos e pensamentos. Essa característica de olhar para dentro, juntamente com a necessidade de dar sentido às experiências por meio de linguagens, faz com que tenhamos conversas internas que podem ser muito boas ou ruins. Nossos pensamentos nem sempre nos salvam de sentimentos problemáticos, então ciclos de emoções e pensamentos negativos podem surgir. Então o bate-papo mental é o caminho da voz interior que faz as pessoas alimentarem medos, inseguranças, ansiedades, angústias e outros sentimentos negativos, mesmo inconscientemente. Isso monopoliza a mente com ruminações verbais e foca nos aspectos que trazem esses sentimentos, prejudicando o desempenho do cérebro, e outras funções mais críticas, desde habilidades motoras automáticas, até raciocínio lógico para atividades que requerem concentração. Essa é a parte sabotadora da voz interior, pois esse diálogo afeta não apenas nossa vida emocional, mas também a social. Pessoas presas no bate-papo mental começam a ter dificuldades de interação social, pois tendem a falar demais sobre problemas, e até se tornam mais agressivas ao reviver constantemente situações negativas em suas mentes. Isso acaba afastando as pessoas da socialização, podendo levar ao isolamento e à solidão. Outro aspecto importante relacionado ao bate-papo mental é que as redes sociais podem intensificar ainda mais suas consequências. No mundo virtual, todos podem expressar tudo o que sentem e pensam quando acontece, sem dar tempo para reflexão. Também não há características físicas de interação social, como expressões e gestos que estimulam a empatia, então é muito fácil interpretar erroneamente o que vemos e compartilhamos nessas redes. Além do impacto na vida social, o bate-papo mental também pode afetar nossa saúde, pois pensamentos negativos descontrolados podem desencadear respostas de estresse fisiológico no corpo e uma série de complicações que podem levar ao desenvolvimento de doenças. A voz interior a seu favor. Apesar dos efeitos prejudiciais da voz interior, podemos nos beneficiar muito mais dela do que nos prejudicar. O bate-papo mental nos faz perder a perspectiva do todo,
pois podemos nos concentrar em um ou mais problemas específicos. No entanto, podemos ampliar nossa visão usando nossos pensamentos, para aumentar o distanciamento psicológico, o que nos permite enxergar por outras perspectivas. O distanciamento está relacionado à sabedoria, descrita cientificamente como o uso da mente, para raciocinar de forma construtiva, sobre um conjunto específico de problemas, aqueles que envolvem incerteza. Significa adotar uma abordagem mais ampla para o problema, considerando limites pessoais em diferentes contextos, reconhecendo o ponto de vista do outro e conciliando perspectivas opostas sobre a mesma situação. A direção de uma determinada situação pode mudar com base em como reagimos a ela, pois geralmente temos duas opções: considerá-la uma ameaça ou um desafio. O sentimento de ameaça surge quando não nos consideramos capazes de resolver um problema ou lidar com uma situação, gerando estresse. No entanto, o desafio é quando pensamos que podemos lidar com isso, e isso se torna um obstáculo a ser superado. Ver as experiências como um desafio, como parte do distanciamento, pode afetar o tom de nossa voz interior. Ser capaz de se distanciar requer olhar para si mesmo e, em seguida, trabalhar com esse olhar de diferentes maneiras. Para isso, existem algumas técnicas. A primeira é tentar se ver de longe, como se você fosse outra pessoa observando você, como diz o autor, como uma mosca na parede. A ideia é se desconectar dos sentimentos e pensamentos negativos que a situação causa em você, o que permite vê-la de outra perspectiva e compreendê-la melhor. O distanciamento temporal é outra alternativa, pois considerar sua história e futuro ajuda a compreender melhor que a vida segue um fluxo, e que as circunstâncias mudam. Isso pode ser aliviador em casos de experiências negativas. Em combinação com isso, é possível adotar o uso de diários, pois escrever é uma excelente maneira de se expressar para algumas pessoas. A escrita diária ajuda nessa concepção da passagem do tempo e na superação de obstáculos deixados para trás. Algo que muitos de nós fazemos, às vezes sem perceber, é falar conosco, como se fôssemos outra pessoa. Você diz seu nome e depois algo como: "O que você estava pensando?" Surpreendentemente, essa também é uma técnica de distanciamento, pois o simples fato de mudar o uso de pronomes pessoais, como eu e meu, para você, ele ou ela, ao se referir a si mesmo, já ajuda a não trazer pensamentos negativos e a ver a situação de outra maneira. Para falar de si, também há a abordagem do você universal. Aquele a que nos referimos às experiências que todos têm na vida e que, de certa forma, são normais, mesmo que desagradáveis. É outra maneira de se distanciar usando conforto psicológico, porque percebemos que não estamos sozinhos. Influências externas na redução do bate-papo mental. É comum desabafar com outras pessoas e ser ouvinte, quando elas precisam fazer o mesmo. De fato, é uma interação com muito potencial para aliviar tensões e mudar perspectivas, desde que não seja preenchida com conselhos vazios ou repetições sem sentido do problema. Isso porque compartilhar emoções expõe fraquezas, e nem todos estão preparados para lidar com isso, mesmo que sejam próximos de nós. Idealmente, devemos saber como recorrer às pessoas certas, para discutir diferentes problemas, diversificando nossa rede de apoio. No caso de você ser ouvinte, o ideal é ter cuidado com os conselhos que dá. É melhor fornecer apoio cognitivo e emocional, incentivando a pessoa a perceber uma visão mais racional da situação em vez de alimentar o fogo. Muitas pessoas que sofrem com o bate-papo mental procuram apoio emocional ao falar com os outros, mas também é muito comum não procurar ajuda, por medo do que os outros podem pensar. Nesse caso, é essencial não dar conselhos não solicitados, pois isso pode levar a um sentimento de impotência ou ineficiência. Outra técnica para lidar com esse tipo de situação, que ajuda com o bate-papo mental, é o suporte invisível. Significa apoiar os outros sem fazê-los se sentirem mal, por não terem recursos para passar pela situação por conta própria. Isso pode ser conselhos, expressos de forma mais geral sem serem direcionados à pessoa, ou até pequenos atos de serviço que melhorem o ambiente de trabalho ou estudo das pessoas. Outra maneira muito sutil de ajudar a reduzir o bate-papo mental é o toque físico. Em muitos casos, nenhuma palavra poderia fazer uma pessoa se sentir melhor, mas um simples toque no ombro, um abraço ou qualquer outro gesto físico consentido pode fazer toda a diferença, pois não se trata apenas de apoio emocional, mas também de reações químicas no corpo, que ajudam a reduzir o estresse. O espaço físico que ocupamos diariamente é outro fator que influencia nossas conversas internas. É necessário concentração para praticar algumas das técnicas de distanciamento discutidas anteriormente. Se isso já é difícil, torna-se ainda mais complicado, se o ambiente não colaborar. Isso inclui a organização e a harmonia, tanto nos ambientes internos, como a casa e o escritório, quanto na composição do ambiente externo, a rua, o bairro ou a cidade. Dito isso,
uma excelente fonte para reduzir o bate-papo mental, especialmente para aqueles que vivem em áreas urbanas, é entrar em contato com a natureza, seja diretamente ou por meio de fotos, sons ou vídeos. O importante é aproximar aspectos naturais, pois sem dúvida trazem benefícios para a saúde física e mental. Além da natureza, ir ao cinema, a concertos, museus ou simplesmente contemplar as belezas da vida, são coisas que nos ajudam a controlar nossa voz interior. Por fim, outra influência externa menos aparente, mas para muitas pessoas altamente eficaz no controle do bate-papo mental, é a adoção de símbolos ou objetos mágicos. Placebos como amuletos, rituais ou objetos aos quais as pessoas estão ligadas podem influenciar a mente e a saúde física, graças ao efeito da crença no cérebro. Apenas confiar no impacto de um placebo é suficiente para ativar vias neurais relacionadas a ele, o que faz com que ele aconteça. Resumo final. Temos uma caixa de ferramentas tangível em nosso cérebro, que nos ajuda a encontrar um equilíbrio entre pensamentos negativos e positivos, em busca de uma maneira mais construtiva de olhar para as situações. A questão é se podemos trabalhar ideias internamente com estímulos e influências externas para mudar nossa forma de pensar e nos relacionar conosco e com as pessoas ao nosso redor. É vital que cada um de nós identifique, ou se esforce, para entender qual técnica é melhor para nós. Uma coisa é certa, todos passamos por dificuldades psicológicas desde a infância até a velhice. Então, ter orientação sobre como lidar melhor com nossos sentimentos e pensamentos é uma das melhores lições que podemos ter. Para adquirir o livro, A Voz na Sua Cabeça, de Ethan Krois, basta ir na descrição do vídeo que você encontrará um link para adquiri-lo. Gostou do conteúdo e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo, tem um link para ter acesso ao meu mais novo livro, que se chama Atitude, o fim é melhor que o começo. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção Todas, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Atitude, bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.